Sabe, se a gente parar para pensar, existe uma religião que durou mais que o Império Romano e a civilização grega juntos. Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos da religião do Antigo Egito, que é, sem dúvida, um dos sistemas espirituais mais fascinantes que já existiram. E a resposta para essa pergunta pode até surpreender. Não, não é Roma, não é a Grécia. A gente está falando de uma civilização cuja fé, olha, moldou o mundo por milênios. Pois é, a religião do Antigo Egito, uma fé que, gente, prosperou por mais de 3.000 anos. É muito tempo. E nesse tempo todo, eles teceram uma tapeçaria super vibrante de mitos e crenças que, vamos combinar, fascinam a gente até hoje. Agora, pensa só, mais de 3.000 deuses. De cara parece um labirinto, né? Quase impossível de entender. Mas, se a gente olhar com calma, com atenção, a gente encontra um fio condutor que nos guia por esse universo tão complexo. E esse fio condutor, na verdade, são três pilares que sustentam tudo. São eles: os mitos, ou seja, as histórias sagradas, as crenças, que são os conceitos centrais, e os rituais, as práticas do dia a dia. Se a gente entender esses três elementos, a gente desvenda o coração dessa fé milenar. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, tá? A gente vai passar pelas histórias da criação, pela lenda de Ísis e Osíris, pelas crenças sobre deuses e a morte e, por fim, pelos rituais e a moralidade. Bora lá? Ok, então vamos começar a nossa jornada pelo primeiro pilar, os mitos. E claro, não tinha lugar melhor para começar do que o início de tudo, não é mesmo? E logo de cara, a gente já encontra uma coisa fascinante. Olha só, enquanto muitas religiões têm uma história da criação, os egípcios tinham pelo menos 7. Isso mesmo, cada uma delas ligada a uma cidade e a um deus local. Isso mostra uma diversidade de pensamento que é simplesmente incrível. Lá em Heliópolis, por exemplo, a história era que o deus Atum surgiu do caos primordial, e aí, sozinho, ele deu origem ao Shu, o ar, e a Tefnut, a umidade. E a partir desses dois, nasceram Geb, a terra, e Nut, o céu. É como se o universo todo se desdobrasse a partir de um único ser. Bem legal, né? E essa imagem é muito poética, né? A deusa do céu, Nut, arqueada sobre o deus da terra. É uma verdadeira janela para a gente entender a alma egípcia, essa conexão profunda que eles tinham com o cosmos. Agora presta atenção nesse conceito que vinha de Mênfis, porque ele é muito poderoso. Aqui, o deus Ptah não cria o universo com as mãos, não. Ele cria com o poder da palavra. Ele pensava em algo no coração e, ao falar, aquilo se tornava real. Uma ideia, assim, revolucionária e que a gente vê ecoando em outras grandes religiões depois, sabe? Bom, saindo um pouco dessas histórias grandiosas da criação do universo, a gente vai mergulhar agora no mito que talvez seja o mais humano, o mais comovente de todos. A história de amor, traição e ressurreição que realmente moldou a alma do Egito. A saga de Ísis e Osíris, gente, é muito mais que um mito, é quase uma promessa. Uma promessa de que mesmo na escuridão, mesmo com a traição e a morte, o amor e a devoção podem trazer a luz, podem trazer a ressurreição. E foi essa esperança na vida após a morte que se tornou assim a base de tudo na fé egípcia. E essa ideia de vida após a morte nos leva direitinho para o nosso segundo pilar, as crenças. Afinal, como é que os egípcios se viam? Como eles viam os deuses e essa jornada toda além da vida? E aqui tem uma ideia que, para nossa mentalidade de hoje, pode ser até um pouco chocante. Para os egípcios, não existia uma divisão tão grande entre deuses e humanos. Acreditava-se que todos eram feitos da mesma matéria divina. E o faraó? Bom, o faraó não era um filho de um deus ou um representante. Ele era um deus em carne e osso caminhando aqui na Terra. Essa flexibilidade religiosa toda permitiu que o Egito fosse de um politeísmo com milhares de deuses para, de repente, por um período bem curto, mas super revolucionário, um monoteísmo radical. Isso aconteceu sobre o faraó Akhenaton. Ele simplesmente declarou que só existia um deus, Aton, o disco solar. Uma mudança que, claro, abalou todas as estruturas da sociedade egípcia. Olha, acho que dá para dizer com segurança que nenhum povo na história se dedicou tanto à vida após a morte quanto os egípcios. É só pensar, das pirâmides gigantescas até o processo super cuidadoso da mumificação, tudo, absolutamente tudo, era pensado para garantir que a alma fizesse uma passagem segura para a eternidade. Para eles, não tinha essa divisão clara que a gente faz hoje. O mundo dos vivos, o mundo dos mortos, o mundo dos deuses. Era tudo parte de uma comunidade só, tudo conectado.
É uma visão de mundo que, se a gente parar para pensar, desafia a gente a repensar nossas próprias ideias sobre o que é a vida e o que é a morte. Ok, a gente já falou dos mitos e das crenças. Mas como é que tudo isso se manifestava no dia a dia das pessoas? É isso que a gente vai ver agora no nosso terceiro e último pilar, os rituais. É aqui que o sagrado entrava na vida cotidiana. E tinha ritual para tudo, desde as orações diárias, feitas em casa ou nos templos, até os enormes festivais que celebravam os ciclos da natureza, o Ano Novo, os mitos dos deuses. Os rituais estavam em todos os aspectos da vida egípcia, sempre reforçando essa conexão entre o mundo humano e o mundo divino. E no centro de todo esse sistema tinha um conceito fundamental: Ma'at. Ma'at era a ordem cósmica, a verdade, a justiça, o equilíbrio. Então os mitos, as crenças, os rituais, nada disso era só história ou prática vazia. Era tudo um grande guia para se viver uma vida moral, uma vida em harmonia com o universo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem profunda para refletir, né? Se a morte não é o fim, se é só uma transição para outra parte da comunidade, como isso muda o significado da vida? Para os egípcios, a vida era, em essência, uma preparação para a eternidade. Fica a pergunta: e para nós, o que ela é? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa jornada pelo Antigo Egito. Muito obrigado por embarcarem nessa com a gente. Se essa análise foi bacana, se ajudou a desvendar alguns desses mistérios, que tal mostrar um apoio? É super simples. Segue a gente para não perder as próximas viagens pela história, deixa uma curtida para o conteúdo chegar a mais gente, comenta aí o que achou de mais interessante e, claro, compartilha com quem também curte explorar o conhecimento. Valeu?